Olá, pipocas, tudo bem? Hoje vamos conhecer alguns famosos que vieram de família humilde e tiveram que batalhar muito para conseguir chegar aonde chegaram. Biscoito. É isso aí, biscoito. Não biscoitos, biscoito. Quando vemos a vida luxuosa e extravagante dos famosos, automaticamente pensamos que eles sempre foram assim. E é verdade que muitos deles vieram de famílias privilegiadas, mas ainda tivemos vários que vieram de baixo e batalharam muito para conquistar o seu lugar. Leonardo DiCaprio, por exemplo, até o nome dele faz a gente pensar que esse cara sempre foi rico, mas a verdade é que ele cresceu em uma família que passou dificuldades e morando em um bairro barra pesada. You talk about, there were times when you'd rather just stay at home than go out because it was just safer to stay at home. Yeah, I had a prostitution ring on my street corner. There were drug addicts in my alleyway. There was, I got robbed at 5 years old or something like that. 5 years old? Yeah, it was a pretty hardcore neighborhood, and I think that gave me a lot of motivation to be successful really and try to do something else. Because you wanted out of that environment. Yeah, I did. You never went to acting school though. Mm-mm. Well, I did, and I went to drama class in junior high and high school, but I never had sort of formal training or anything like that, no. So where did all this come from? I grew up in a kind of an artistic household. I was always kind of imitating my dad's friends, and I would imitate everyone around us in the neighborhood. Nicki Minaj é hoje uma das figuras femininas mais influentes no rap e na música de forma geral. Nicki e sua família chegaram a se mudar para o porão da própria casa para alugar a casa e conseguir tirar uma renda extra. E se a situação financeira já não era ideal, o alcoolismo do pai e uma tentativa dele de assassinar a mãe de Nicki acabou queimando a casa toda. Com certeza não podemos chamar de uma linda infância, né? Mas Nicki superou todas as dificuldades e conseguiu alcançar o sucesso. This is my old house. When we had hard times, my mother had to rent out her house, and we all four had to move in the basement, which was a studio apartment. Studio basement for 4 people. And we just used to have to walk by and see another family living beautifully in the main house, and we had to walk in the backyard and go downstairs in our basement. And gotta do what you gotta do. This house was the house that my father burned down. Me and my brother, we were at a neighbor's house spending the night that night. They came and said, your house is burning down. I just remember racing down, and I remember when I got here, I just saw a big commotion, and I was so scared I didn't know what happened, but everybody was running over here, and I just looked. My house was gone. The house was gone. All of my toys, all my clothes, all of my memories. Jim Carey já foi um dos atores mais bem pagos da indústria do cinema. Ele literalmente tirava uma nova fortuna a cada filme que fazia, mas isso todo mundo sabe. O que talvez nem todo mundo saiba é que quando mais novo, Jim Carey passou por bastante dificuldade. Sua família trabalhava junto, inclusive o próprio Jim precisava trabalhar também, mas ele sempre encarou isso muito de boa. The janitor job. Yeah, the janitor job. And which was amazing, by the way. What do you mean? Unbelievable experience. So your dad was the janitor, your mom was the janitor, We were and you janitors were the and security guards. And every day, the whole family. My father would come to relieve me from my 8-hour shift, and there would be a new hole in the wall in the office, shaped like my fist. And I'd have some trumped up excuse. The buffer, it flew out of my hand. But you would punch the walls. You were so angry. Yeah, man. Yeah, And how old basically. were you? I was 15. Wow. And they used to, the factory workers used to mess with my head by taking, defecating in the sink. And Did you clean up the duty in the sink? I had to clean it all, man. Oy vey. I had to do the whole thing, but the whole time I was singing and I was dreaming. I mean, that's really screwy. A vida de Jim Carey mudou drasticamente quando o pai perdeu o emprego e eles tiveram que morar em uma van. Nessa época, Jim teve que abandonar a escola para ajudar a família. Jim Carey não é de ficar exaltando o sofrimento do passado. Segundo o próprio ator, todos têm vidas difíceis em algum aspecto, então ele não gosta de ser visto como coitadinho, já que desde muito novo ele aprendeu a lidar com as dificuldades. E apesar de ele não comentar muito sobre essa parte da sua vida, dá para achar algumas entrevistas em que ele conta os perrengues que passou.
Exactly. Well, the thing was, he wasn't happy. He would come home and just, damn that damn guy, man. I tell you, one of these days, I'm gonna, Right. So I don't know what happened. Who knows? Maybe he was miserable there. All you know is you ended up living in a car. Exactly. Well, I ended up, sure, and like trying to be the adult and trying to take care of everything. I'm fascinated by this. Yes. I mean, because people know you live in a car. Actually, we would go around to, one time for a while, we pitched a tent on my sister's lawn in the country. And then for a while, we went to campsites around, Ontario. Right. We'd use the facilities there. And we actually had a lot of fun. We had more fun there than we did when we were doing this. E agora vamos falar sobre outro comediante, que você já até conhece a história. Ou melhor, conhece a parte exagerada da história. A série Todo Mundo Odeia o Chris é um grande sucesso, mas aqui no Brasil a popularidade da série é gigantesca. Baseada na vida de Chris Rock, a série dá uma exagerada em muitas coisas, mas as dificuldades financeiras da família são todas bem próximas da realidade. I, Julius, am the only character named after a real family member, because that's how much Chris's dad meant to his comedy. And I mean, to play such an iconic character in his life and for him to trust me with that. Chris has other brothers and sisters that are like, man, thank you. Thank you for representing our dad the way you did. I mean, I get a little choked up. These are real people we're talking about. Agora pense em um garotinho franzino que só podia comer carne uma vez por semana porque sua família não tinha dinheiro suficiente. Você pode não acreditar, mas esse garoto se chamava Arnold Schwarzenegger. Arnold já passou muita dificuldade em sua infância, e não digo só referente ao que ele podia comer. O ator já comentou algumas vezes que ele não tinha água encanada em casa, então, basicamente, eles tinham que buscar a água em um poço e carregar até em casa, e então usar a mesma água para todos os membros da família se lavarem. Só aos 15 anos que o ator pôde tomar seu primeiro banho de chuveiro na academia. Well, I would say that normally, you're required to eat high-protein foods. But that's easier said than done. In Austria, I mean, we had once a week meat in my family because there was not the money available. So I had once a week, some sausages or something like that. Like I remember one of my relatives that was in America sent over skim milk product, skim milk powder. After the Second World War, my mother stored all those cans, and so I used those cans. They had like 40% protein. So I made protein drinks with that, mixed it with milk and raw eggs and all those kind of things. The kind of mixed drink that you see in a movie. Chris Pratt é hoje um ator renomado conhecido por lutar contra os mais diversos tipos de seres alienígenas e até mesmo contra dinossauros. Mas o que talvez você não saiba é que ele travava uma batalha bem difícil quando era jovem. A família de Chris passou por muitas dificuldades e teve até que lutar contra a fome. E o ator mesmo já disse não ter vergonha de dizer que em muitos momentos ele e sua família só tinham o que comer graças ao banco de alimentos. Basicamente, um banco de alimentos é uma entidade que arrecada comida e distribui aos mais necessitados. You know what? There's another name you might know me by. Star-Lord. Who? Star-Lord, man. E as coisas não melhoraram muito quando ele se tornou adulto. Chris teve que morar em uma van durante muito tempo e fazendo um bico aqui e ali, ele ia conseguindo dinheiro para sobreviver. Inclusive, certa vez, ele teve que atuar em um filme de terror, daqueles bem duvidosos, para ganhar $700 e ter dinheiro para consertar sua van que já estava respirando por aparelhos. Mas com o passar dos anos e com ele ganhando mais oportunidades, o ator conseguiu mudar de vida. Does it ever blow your mind, like you're the same Chris that was living in a Scooby-Doo van, and now you're here? Yeah. It is mind-blowing. It is truly mind-blowing. I think it's like, the promise this relates. If you put a frog into boiling water, it jumps out. Yeah. But if you put a frog in regular temperature water and slowly heat it up until it boils, the frog will just not jump out. So I feel like that frog that started in tepid water that's now become hot. Yeah. So it doesn't really blow my mind. But if you had taken that 21-year-old kid or that 19-year-old kid out of that van and threw me into this, my mind would obviously explode. But I think it's been so slow and incremental along the way that I've been kind of groomed to be in the position that I'm in now. Sure. Objectively, absolutely mind-blowing, but on this side of it. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, pipocas. E qual dessas histórias você achou aí mais incrível? Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.